Olá, vamos discutir hoje mais um trecho do livro A Ideologia Alemã, publicada pela editora Boitempo, São Paulo. Vamos trabalhar aqui da página 85 até a página 95, que é composta por 3 fragmentos. O primeiro fragmento se intitula Feuerbach, Introdução 1, a ideologia em geral, em especial a filosofia alemã, junho de 1846, Feuerbach. O segundo fragmento se chama Feuerbach, fragmento 1, de junho a meados de julho de 1846. E o terceiro fragmento se chama Feuerbach, fragmento 2, de junho a meados de julho de 1846. Qual é o teor que vai marcar este conjunto de páginas que vão da 85 até a 95 nesta edição da ideologia alemã? O ponto de partida da reflexão marxiana é um questionamento a respeito de como os ideólogos alemães, portanto, os teóricos alemães, analisavam o desenvolvimento da Alemanha naquela primeira metade do século XIX. Neste sentido, Marx e Engels, autores da ideologia alemã, dirão: conforme anunciam os ideólogos alemães, a Alemanha teria passado, nos últimos anos, por uma revolução sem igual. A partir desta afirmação, eles começam a apresentar quais teriam sido as transformações que, no entender dos teóricos alemães, portanto, dos ideólogos alemães, teriam ocorrido na Alemanha naquela primeira metade do século XIX. Segundo Marx e Engels, à luz do que apresentam os ideólogos alemães, seria um sinal dessa transformação o processo de decomposição do sistema hegeliano, que foi acompanhado pela formação de poderosos impérios, que logo pereceram para possibilitarem o surgimento e desaparecimento de heróis. Uma revolução diante da qual a Revolução Francesa não passou de um brinquedo de criança. Mudanças de tal modo profundas que, em 3 anos, isto é, de 1842 a 1845, revirou-se mais o solo da Alemanha do que nos 3 séculos anteriores. No entanto, esta descrição que Marx e Engels fazem a respeito de supostas transformações que teriam ocorrido na Alemanha no período de 1842 a 1845, na verdade, é uma ironia. Eles estão ironizando o que os ideólogos alemães diziam a respeito da Alemanha. É em razão disso que eles vão concluir este raciocínio dizendo o seguinte: entretanto, a descrição que fazem não passa nada mais, nada menos do que algo que teria ocorrido no terreno do pensamento puro. Bom, o que é o pensamento puro nesse sentido? O pensamento puro são as ilusões produzidas pelo pensamento da vida cotidiana e que conduzem a ver na realidade concreta, portanto, na realidade existente, atributos que ainda não se fazem presentes naquela realidade, a não ser, né, atributos que se fazem presentes apenas no campo da vontade, no campo do pensamento descolado da realidade. Nesse sentido, os ideólogos alemães, na leitura de Marx e de Engels, tenderam a tratar de uma realidade que ainda não havia amadurecido na Alemanha, pois
eles não analisavam a realidade alemã a partir de sua real base material. Por outras palavras, os ideólogos alemães não observavam empiricamente a realidade alemã tal como a realidade alemã era, e sim olhavam para a realidade alemã e extraíam dela interpretações que eram mais ligadas aos seus desejos subjetivos, aos seus desejos descolados da realidade, do que traduziam a própria realidade existente. É a partir daí que vai ter a afirmação de Marx de que o caminho a ser seguido deve ser o caminho inverso. Ou, nos dizeres de Marx e Engels, os pressupostos de que partimos não são arbitrários, dogmas, mas pressupostos reais de que só se pode abstrair na imaginação. Por outras palavras, o ponto de partida que eles estão adotando não é um ponto de partida escolhido sem levar em consideração a própria realidade existente. Não brotou da cabeça deles o ponto de partida. Não brotou de uma consciência descolada da realidade o ponto de partida que eles adotaram, mas, pelo contrário, os pressupostos, portanto, o ponto de partida é um ponto de partida real, do qual só pode se desconsiderar no plano da imaginação. Consequentemente, dirão que é impossível se livrar destes pressupostos ou do reconhecimento de que as ideias são fruto das condições materiais de existência. Esta é a primeira grande virada que Marx e Engels apresentam em relação ao pensamento até então dominante na Alemanha. O que existe não é fruto do pensamento, mas as ideias existentes, elas são a expressão mais ou menos ideal no plano da consciência das relações sociais reais existentes em um determinado momento. Prosseguindo a reflexão, eles vão observar que, quando se adota este pressuposto, portanto, quando se olha para as condições existentes, a primeira coisa que se é levado a observar é que a base, o pressuposto de toda a história humana, portanto, o pressuposto do mundo dos homens, portanto, o pressuposto das relações sociais, são condições bastante concretas. E estas condições concretas são as seguintes: a existência de indivíduos humanos vivos, o que coloca o investigador da realidade diante da exigência de estudar a organização corporal destes indivíduos, ou seja, como eles estabelecem determinadas relações sociais, que sabemos que em Marx são relações sociais de produção. Em Marx e Engels, são relações sociais de produção. Nesse sentido, o que o Marx e o Engels estão apontando é a necessidade de observar como os indivíduos socialmente se relacionam entre si. E por meio desta relação, como que eles estabelecem uma relação com suas condições objetivas de existência, portanto, com a natureza. Então, não se trata de analisar apenas como os indivíduos eles estão organizados socialmente no seu contato da vida cotidiana uns com os outros, mas também como, a partir destes contatos, eles criam condições para uma determinada relação com as condições de existência que têm diante de si. Marx e Engels buscam, assim, o ponto de partida no campo da ontologia. Por outras palavras, o procedimento pelo qual
é possível aprendermos a realidade, tal como a realidade aproximativamente é, decorre de como se vai apreender as relações dos homens entre si e destes homens em condições concretas, em condições específicas, com a natureza, portanto, com as condições objetivas que encontram já formadas e que eles vão procurar transformar ao longo do desenvolvimento histórico. Ao se adotar este ponto de partida ontológico, ou este pressuposto, emerge a constatação, na análise que propõem Marx e Engels, emerge a constatação de que, Marx e Engels dizendo, pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que se queira. Mas os homens começam a se distinguir dos animais tão logo começam a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal. Bom, aqui é importante observar que Marx está estabelecendo, juntamente com Engels, uma distância entre o que é o ser social e o que são os demais seres vivos. No caso específico, qual é a distância que separa os homens dos demais animais? É bom lembrar que os animais estão sempre unos com a natureza. Eles só reproduzem as suas condições de existência no plano imediato. Diferente é a situação do gênero humano, no qual intervém a mediação da consciência, e a mediação da consciência permite construir alternativas bastante distintas em cada momento histórico do desenvolvimento social. Ao fazerem isto, estes indivíduos produzem não apenas as suas condições imediatas de existência, mas também as condições futuras pelas quais podem continuar vivos e, mais ainda, produzem as condições futuras para a continuidade do próprio gênero humano. Marx e Engels observarão, então, o modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida, instrumentos de produção e objetos de consumo, depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados. Ou seja, eles não vão produzir a sua existência, num primeiro momento, como eles querem. Eles são obrigados a responder adequadamente aos problemas que estão colocados pela própria natureza. Se eles estão colocados dentro de uma situação de deserto, eles terão que se organizar e responder de uma determinada maneira. Se eles estão dentro de um clima frio, como Polo Norte ou Polo Sul, eles terão que se organizar e responder àquelas condições que estão dadas inicialmente de uma outra maneira. Portanto, a maneira como eles respondem, o modo como eles respondem às suas condições de existência, não são dadas por uma liberdade absoluta, mas, pelo contrário, sempre parametradas pelas condições reais existentes, as quais eles procuram, a todo momento, transformar, e, neste processo de transformação, produzem o processo civilizatório. Aqui vale lembrar que o processo de trabalho envolve o ser que trabalha, os meios de trabalho, ou os instrumentos de trabalho, e o objeto de trabalho, a matéria sobre a qual o trabalho será desenvolvido, que é uma discussão que o Marx vai desenvolver no Capital, quando está analisando o processo de trabalho. É importante observar também que o modo pelo qual os homens produzirão e reproduzirão sua existência individual e coletiva permite descobrir como se dá não apenas a existência dos indivíduos, mas também uma forma determinada de sua atividade. Ou seja, eles não realizam o trabalho
de uma maneira qualquer. Eles precisam encontrar uma maneira de despender a energia física e mental para produzir coisas úteis, mas uma maneira que esteja adequada às condições existentes. Senão, todo o trabalho que realizarem será um trabalho infrutífero. Portanto, não apenas a existência física dos indivíduos, mas também uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar a sua vida, ou seja, de se colocarem no mundo, de produzirem valores de uso para atender suas necessidades humanas, um determinado modo de vida desses indivíduos. Deste modo, dizem Marx e Engels, tal como os indivíduos exteriorizam sua vida, portanto, tal como eles respondem aos problemas que estão colocados na vida cotidiana para a sua produção e reprodução biológica e social, tal como os indivíduos exteriorizam sua vida, assim são eles. Lembrando que este determinado ao qual eles se referem está no sentido de uma situação específica, numa situação particular. Quando ele diz que os homens são seres determinados socialmente, não quer dizer que eles estão presos a uma fatalidade, e sim que eles estão sempre colocados dentro de situações essencialmente específicas. Continuando a reflexão, é necessário observar também que, através das respostas que estes seres fornecem às condições objetivas que encontram, é que podemos explicar, observam Marx e Engels, podemos explicar o crescimento da população. Não existe o crescei e multiplicai-vos bíblico, por exemplo, se não houver uma atividade que permita aos seres sociais continuarem vivos. Portanto, a produção é fundamental para se entender como é que o gênero humano se expande pelo planeta. Ele não se expande por um processo mágico, por um processo determinado por uma entidade externa. Ele se expande porque, ao longo de séculos e séculos, os seres sociais conseguiram encontrar respostas adequadas para continuarem se mantendo vivos biologicamente e socialmente. Nesse sentido, é que podemos compreender também, segundo Marx e Engels, como que vão se dar as trocas. As trocas resultam não apenas do crescimento da população e da divisão social do trabalho, mas também da possibilidade de produção de excedente decorrendo da divisão social do trabalho. Quando apenas um realiza todas as tarefas, todas as atividades, ele demorará mais tempo para produzir um determinado valor de uso. No entanto, dividindo-se as tarefas, produzirão valores de uso com maior intensidade e com maior quantidade. Neste sentido, é sempre importante ler o capítulo 11 do Capital, intitulado da cooperação, porque ali Marx vai estar investigando como que a cooperação é fundamental para permitir a produção do excedente, a produção de valores de uso em maiores quantidades, mas também a produção de mercadorias em maiores quantidades. O crescimento da população e a divisão social do trabalho produzem, no interior do gênero humano, uma outra consequência, que é a possibilidade do intercâmbio de produtos excedentes entre territórios distintos. Marx fala em nações, mas sabemos que as nações se constituem tardiamente. Mas isso não elimina o fato de que, ao produzirem excedentes, portanto, ao produzirem valores de uso que eram superiores às suas necessidades de consumo imediato, criou-se a possibilidade também de se estabelecer a troca do excedente. Daí
é que se torna possível explicar o intercâmbio existente entre as nações. Dirão Marx e Engels, as relações entre diferentes nações dependem do ponto até onde cada uma delas tenha desenvolvido suas forças produtivas, a divisão do trabalho e o intercâmbio interno. Mas não apenas a relação de uma nação com outras, como também toda a estrutura interna mesma da nação dependem do nível de desenvolvimento de sua produção e de seu intercâmbio interno e externo. A que ponto as forças produtivas, que são forças produtivas do trabalho, né? A que ponto as forças produtivas de uma nação estão desenvolvidas é mostrado de modo mais claro pelo grau de desenvolvimento da divisão do trabalho. Isso significa que a divisão do trabalho implica uma divisão mais acentuada das tarefas. Você não tem mais os indivíduos realizando a mesma tarefa, mas começam a surgir indivíduos dedicados a tarefas distintas, como a agricultura, como a produção de instrumentos de guerra, como a produção de instrumentos de trabalho, como a comercialização. Estas atividades elas vão se tornando independentes entre si, ainda que integradas no todo que constitui um determinado modo de produção. Dirão, nesse sentido, que a divisão do trabalho implica também formas distintas de relacionamento com a propriedade. Este é um outro ponto ao qual Marx e Engels chamarão a atenção. E este ponto é fundamental para que eles possam explicar os vários modos de produção existentes ao longo da história. Porque quanto mais a divisão social do trabalho ela se desenvolve, mais vai se constituindo uma maneira distinta de se organizar a produção e reprodução da vida social. Neste sentido, a divisão social do trabalho implica também formas distintas de relacionamento com a propriedade, dos quais os diversos modos de produção constituem um exemplo. Marx vão reconhecer a existência no interior do desenvolvimento da humanidade, do modo de produção comunal primitivo, do modo de produção escravista, do modo de produção feudal, do modo de produção capitalista e da possibilidade futura de um modo de produção comunista. Lembrando sempre que, para Marx e Engels, comunismo não é regime político. Comunismo é modo de produção. Daí, dirão Marx e Engels, as diferentes fases de desenvolvimento da divisão do trabalho significam outras tantas formas diferentes de propriedade. Quer dizer, cada nova fase da divisão do trabalho determina também as relações dos indivíduos uns com os outros, no que diz respeito ao material, ao instrumento e ao produto do trabalho. A partir deste ponto, Marx e Engels vão descrever o caráter das várias formas de propriedade. No entanto, para efeito da dinâmica da nossa exposição, nos privamos aqui de apresentar a descrição que eles vão fazer a respeito de cada uma dessas formas de propriedade. Mas o que interessa é que, a partir da apresentação que eles realizam das diversas formas de propriedade, a conclusão a que chegam é que, a partir da descrição que eles realizam, é que as várias formas de propriedade pressupõem também a existência de diversos modos concretos de relação dos indivíduos com o mundo, individualmente e socialmente. Dirão Marx e Engels que indivíduos determinados que são ativos na produção de determinada maneira contraem entre si estas relações sociais e políticas determinadas no sentido de específicas.
A observação empírica, portanto, a constatação que podemos fazer observando o desenvolvimento histórico, a observação empírica tem de provar, em cada caso particular, portanto, em cada modo de produção constituído, em cada modo particular, empiricamente e sem nenhum tipo de mistificação ou especulação, a conexão entre a estrutura social e política e a produção. Por outras palavras, é a partir da base material que podemos também explicar as manifestações supraestruturais que surgem ao longo da história. Entendendo-se aqui como manifestações supraestruturais a política, a religião, o Estado, as instituições, o direito. Portanto, para Marx e Engels, estas manifestações não brotam do nada. O direito não nasce do nada, a ideia da religião não nasce do nada, o Estado não nasce do nada. Pelo contrário, eles são resultado de determinados desenvolvimentos históricos, os quais só são possíveis de serem explicados caso não deixemos um minuto sequer de contemplar a base material a partir do qual eles surgiram. É lógico que, quanto mais a vida social se desenvolveu, mais ela produziu também estruturas complexas, e com estas estruturas complexas a possibilidade do campo das mistificações sociais. É compreendendo, é a partir desta complexidade que se desenvolveu, que eles vão situar a possibilidade da existência do pensamento puro, que eles criticaram ao início dos referidos fragmentos que estamos analisando. No entanto, é também a partir do reconhecimento da base material que se torna possível dissolver estas ilusões de que os pensamentos brotam a partir de si mesmos. Portanto, é a partir da consideração da base material que dissolve-se a ilusão do pensamento puro. Portanto, é a partir do reconhecimento de como os homens produzem e reproduzem em cada momento histórico a sua existência, que nasce a possibilidade de romper com as ilusões de que os pensamentos caem sobre a Terra aleatoriamente, ou então que entram na cabeça, na consciência dos indivíduos aleatoriamente também. Neste sentido, dirão Marx e Engels, a produção de ideias, de representações da consciência está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens, portanto, intelectual dos homens, né? Espiritual no sentido de intelecto, são emanação, manifestação direta de seu comportamento material. O mesmo vale para a produção espiritual, tal como ela se apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica, etc., de um povo. É importante observar nesta passagem que Marx e Engels não estão querendo dizer com isso que há uma relação mecânica entre a base material e as ideias existentes. O que eles estão apontando é que a base material, em determinado momento, acaba produzindo determinadas ideias, mas que estas ideias, elas podem, por mil processos, se autonomizarem da base material que lhes deram origem. Podemos entender, por exemplo, a consciência de que a escravidão era legítima. Isso estava ligado às condições materiais de existência daquele período. No entanto, é muito comum encontrarmos hoje indivíduos que ainda acreditam que bons tempos eram os tempos da escravidão, ou mesmo que desenvolvem ideias de legitimação da escravidão. Estas legitimações que eles tentam
colocar como verdadeiras, né? Ou estas reflexões as quais eles tentam legitimar, não tem nada a ver com a base material existente hoje. Fazem parte do delírio, muitas vezes, de determinados pensadores. Em determinado momento histórico, a ideia de que certos agrupamentos são superiores a outros esteve amarrada a determinadas condições materiais de existência. O que não quer dizer que tenha sentido se discutir hoje a questão de inferioridade racial. Não tinha antigamente, mas ela brotava como uma necessidade da base material. Hoje, discutir a questão das diferenças de capacidade ligadas ao que se identifica como sendo raças distintas é totalmente anacrônico e faz parte totalmente do terreno do delírio, portanto, do pensamento que está mais do que autonomizado da realidade. Se o pensamento puro já era problemático no tempo do Marx e do Engels, estas ideias que se reproduzem descoladas totalmente do tempo histórico no qual foram produzidas, são, então, uma elevação muito mais trágica deste pensamento puro. Nesse sentido, retomando aqui as questões colocadas por Marx e Engels, a consciência não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente. Significa que a consciência é expressão de como os homens tomam conhecimento da realidade que têm diante de si. Portanto, é a consciência existente em determinado momento histórico. E o ser dos homens, ou seja, o fato de que estes homens estão no interior da vida cotidiana, parametrados por determinadas situações, é que vai exprimir, através das ideias, o que é o seu ser real. Lembrando mais uma vez que não se trata de uma relação mecânica. Para Marx e Engels, se trata de uma relação dialética, ou seja, uma relação que brota da processualidade histórica, mas que não dá para autonomizar as ideias totalmente das condições materiais de existência dos indivíduos em determinado momento. Falamos anteriormente a respeito da complexificação da vida social. Esta complexificação que vai produzir a ilusão da possibilidade do pensamento puro. Neste sentido, se a explicação da existência do ser social dos homens, de suas relações sociais reais, se apresenta, dizem Marx e Engels, de cabeça para baixo, como numa câmara escura, este fenômeno resulta, portanto, decorre da própria maneira como, no plano imediato, os homens reais percebem de forma mistificada, de forma nebulosa, no interior da vida cotidiana, seu processo histórico de vida real. Portanto, quanto menos a realidade é transparente para os indivíduos, mais eles estão sujeitos a incorporar as ideias mais descoladas possíveis da realidade, as ideias mais absurdas em relação à realidade. Veja-se, por exemplo, hoje, a crença que muitos desenvolvem de que a Terra é plana, os terraplanistas. Isto mostra o quanto a complexidade do mundo real se coloca para eles de uma maneira confusa. Daí que eles admitem piamente que a Terra é plana, ou então que vacinas matam, ou então que, ao tomar vacina, você vai ingerir um determinado chip chinês e que este chip vai controlar a sua existência. Tudo isso não faz parte da loucura, como se diz. Tudo isso precisa ser compreendido à luz de como esses indivíduos estão se relacionando com a base material de existência, como eles percebem esta base material na qual estão envolvidos e que ideias produzem, ou então que ideias alimentam a consciência imediata que eles têm da realidade. Nesse sentido, dirão Marx e Engels,
Também as formações nebulosas na cabeça dos homens são sublimações necessárias de seu processo de vida material, processo empiricamente constatável e ligado a pressupostos materiais. A moral, a religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, bem como as formas de consciência a elas correspondentes, são privadas aqui da aparência de autonomia que até então possuíam. Ou seja, a partir do momento em que analisamos as ideias, levando em consideração a base material na qual estas ideias estão sendo produzidas, elas deixam de aparecer ao pensamento humano como brotando a partir de si mesmas ou brotando a partir da vontade individual. É importante observar que, quando Marx fala de ideologia, ele está se remetendo aos teóricos alemães e às ideias falsas que os teóricos alemães produziam a respeito da realidade. Mas é fundamental observar que, para Marx, ideologia não é necessariamente ideia mistificada da realidade. O que o Marx e Engels querem dizer é que os alemães produziram um conjunto de teorias que falseava a compreensão da realidade. Portanto, enquanto ideólogos, enquanto defensores daquelas teorias, eles mistificavam a realidade. O que não quer dizer que ideologia seja, para Marx e Engels, necessariamente uma leitura falsa da realidade. Você pode ter um conjunto ideológico que traduza aproximativamente a realidade tal como ela é. Prosseguindo a reflexão, observamos, portanto, que, ao contrário dos ideólogos alemães ou da filosofia alemã, Marx e Engels não partem daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, tampouco dos homens pensados, imaginados e representados, para, a partir daí, chegar aos homens de carne e osso. Eles partem dos homens realmente ativos, portanto, dos homens realmente existentes, e a partir de seu processo de vida real, eles expõem também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos deste processo de vida. Reflexos ideológicos no sentido de compreender como que o mundo material ele é interiorizado no plano da consciência dos homens. Reflexo está no sentido de interiorização daquela percepção imediata do mundo. Como, diante de uma determinada percepção imediata do mundo, os homens traduzem isto no plano do pensamento. Como é que eles interiorizam esta percepção, como é que eles elaboram esta percepção e que ideias eles produzem a respeito desta percepção imediata que construíram a respeito do mundo. É reflexo neste sentido. Continuando a reflexão e concluindo também estes excertos, Marx e Engels vão dizer que esta maneira de pensar, ou seja, esta maneira pela qual não se abandona um minuto sequer as condições materiais de existência, é a maneira adequada de se pensar a realidade. Desde que se desconsidere a base material que fundamenta as relações de sociabilidade entre os homens, perde-se a possibilidade de compreender adequadamente o que estes homens são individualmente e socialmente dentro de determinadas relações sociais de produção. Daí que eles vão dizer que a adoção desses pressupostos é que abre o caminho para que a história deixe de ser uma coleção de fatos mortos ou uma ação imaginária de sujeitos imaginários, como era o caso das ideias elaboradas pelos teóricos alemães,
portanto, pelos ideólogos alemães e os idealistas alemães. Marx e Engels encerram estes fragmentos com a seguinte afirmação: onde termina a especulação, começa a ciência real, positiva, a exposição da atividade prática, do processo prático de desenvolvimento dos homens. As fraseologias sobre a consciência acabam e o saber real tem de tomar o seu lugar. A filosofia autônoma, portanto, o pensamento puro, a filosofia autônoma perde com a exposição da realidade seu meio de existência. Portanto, perde com a exposição das condições concretas e reais nas quais vivem os homens o seu meio de existência. Portanto, não tem como o pensamento puro se sustentar quando se analisa ontologicamente as condições materiais de existência. No lugar desta filosofia autônoma, pode aparecer, no máximo, um compêndio dos resultados mais gerais, ou seja, uma realidade descritiva. Uma realidade que, no entanto, vai estar separada da história real. Vai ser apenas descrição da realidade. Portanto, uma história, um pensamento que não teria nenhum valor, senão aquele de servir para facilitar a ordenação do material histórico, para indicar a sucessão de seus estratos singulares, mas de forma alguma oferecem base na qual as épocas históricas possam ser classificadas. Com isso, eles querem dizer que é possível se observar a realidade e coletar uma série de informações sobre a realidade. Mas, se estas informações não forem pensadas à luz das condições materiais nas quais aquela realidade se desenvolve, a única coisa que se terá é uma coleção de informações sem utilidade fundamental para se compreender o que é o ser social. São dados coletados que podem servir àqueles que vão se aprofundar na perspectiva da concepção materialista da história, ou seja, na percepção de que, para se compreender a história da humanidade, é necessário se compreender a maneira como os homens produzem e reproduzem a sua existência. Marx e Engels, por exemplo, se apoiarão bastante nos dados empíricos fornecidos pelos filósofos, pelos historiadores, pelos geógrafos. Mas eles vão dar uma base material, eles vão utilizar essas informações para mostrar como que aqueles elementos coletados, eles não são elementos que nasceram ao acaso, são elementos que estão articulados a determinados períodos do desenvolvimento, a determinadas fases do desenvolvimento histórico. Então, o material empírico é sempre fundamental, mas ele precisa estar sempre articulado às condições materiais de existência, portanto, a base material da sociedade. São essas as reflexões que Marx e Engels apresentam nestes fragmentos que relacionamos inicialmente. Espero que esta exposição contribua para aqueles que têm dificuldade de ler a ideologia alemã ou de entrar na leitura da ideologia alemã. Encerramos por aqui hoje. Aguardo sugestões, comentários, positivos ou negativos a respeito da exposição, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho em defesa da sociologia. Até a próxima.